Boa noite, gente. Estamos aqui de volta para mais uma live municipal, o debate sobre o Recife com os pré-candidatos a prefeito do Recife. Hoje é o pastor Jairinho hoje. Nós abrimos essa série dos pré-candidatos a prefeito do Recife com o pré-candidato do PSC, Alberto Feitosa. Na segunda-feira passada estamos fazendo essas lives sobre o Recife, o debate sobre o Recife, às segundas e sextas-feiras, porque às terças e quintas nós temos aqui as lives nacionais, vocês acompanharam ontem. Boa noite, pastor. Boa noite, Magno. Boa noite a todos. Prazer estar participando nesse momento, cumprimentar todas as pessoas que estão chegando nessa live para falarmos sobre o futuro do nosso Recife. Que bom, eu quero cumprimentar a todos e dizer da minha alegria de poder estar falando com você e de batermos um papo sobre o futuro do Recife. Eu quero agradecer por o senhor ter atendido o nosso convite. Nós estamos convidando todos os pré-candidatos a prefeito do Recife e o senhor é o segundo a participar dessa entrevista pelo Instagram do meu blog. Como eu perguntei a Feitosa na segunda-feira passada, abrindo essa live, eu perguntaria ao senhor por que o senhor quer ser prefeito do Recife? Primeiro porque eu me preparei para esse momento, né? Desde o ano de 2018, quando eu fui candidato ao Senado e tive uma participação rápida, mas uma participação efetiva. Eu fui candidato apenas poucos dias, né? Antes das eleições. E saí com um expressivo reconhecimento das pessoas, principalmente do Recife. Nós tivemos quase 50 mil votos na capital e tivemos 191.059 votos em todo o estado de Pernambuco. E de lá para cá eu venho estudando o Recife, me preparando para que, no momento oportuno, de chegar a oportunidade de governar essa cidade de forma inteligente, de forma diferente e de uma forma que o Recife precisa já há muito tempo, por estar enfadado dessa administração que já vem perdurando por tantos anos. Qual é a sua origem política? Olha, eu tenho hoje, comecei, né, desde a minha adolescência a trabalhar e a participar de política, não como candidato ou na frente, mas nos bastidores, né? Trabalhei com algumas famílias, inclusive alguns deputados hoje que são evangélicos, desde a época do Salatiel de Carvalho, quando eu cantava nas cruzadas, Gilvan Costa. Pastor, eu gostaria que o senhor desse uma melhorada na sua internet aí, está muito ruim sua imagem. Tá muito, eu acho que agora deu uma melhorada. Melhorou, né? Então, desde aquele início, né, eu já trabalhava com política, né? Mas, como candidato, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de me colocar à disposição no ano de 2018. E foi uma experiência incrível, porque eu competi aí com os feras, né, da política. Tivemos aí 12 candidaturas competitivas ao Senado, e eu saí em sexto lugar, tendo uma votação expressiva. Então, eu acho que foi importante essa minha participação, né? Sou hoje um centro-direita, né? E conservador, né? Defendo valores que são importantíssimos, como a família, como a vida, né? Tenho o princípio cristão. Como pastor, dediquei minha vida inteira a cuidar de pessoas e acredito que o maior patrimônio de uma cidade são as pessoas, e estamos preparados para administrar, se Deus assim nos permitir, a cidade do Recife. Antes de o senhor se filiar ao PTC, o senhor estava em que partido? Eu fui candidato pela Rede de Sustentabilidade, foi um pedido pessoal da então candidata a presidente Marina Silva, que eu conheço há mais de 23 anos, e numa substituição de candidatura, onde havia um outro postulante, que era o Antônio Souza, eu me coloquei na posição de candidato ao Senado. Porém,
logo quando passou o primeiro turno, eu me desfiliei do partido, até porque não estava encaixado ideologicamente com o partido. E segui o meu caminho, fiquei sem partido até o ano passado, quando foi feito o convite através do presidente nacional, Daniel Tourinho, e o presidente estadual, Fábio Bernardino, e hoje eu sou o presidente do PTC no município do Recife e o vice-presidente estadual do partido. O senhor é candidato para valer ou é um candidato para barganhar daqui para frente? Eu nunca entrei em nenhuma disputa para barganhar. Eu sou candidato para valer, não é? E acredito que mesmo com um partido pequeno, eu já mostrei para as pessoas que com apenas 20 mil reais, que foi o meu orçamento de campanha, nós tivemos quase 200 mil votos. Isso foi um assombro para a classe política. E eu dei uma aula de como se fazer política com pouco recurso, mas com um discurso sério, olhando no olho das pessoas, convencendo as pessoas, e eu acredito que eu tenho projetos. Nós estamos vivendo em Recife um momento difícil, um momento em que a corrupção, os escândalos, têm se tornado presente no cotidiano dos noticiários da nossa cidade, e eu sou um árduo combatente da corrupção, né? E não aceito que o Recife esteja passando por isso que está passando ultimamente. Eu quero até usar uma frase de Jesus que dizia que a gente não pode dar pérolas aos porcos. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar que esses que estão como gestores do nosso município tratem o povo como porcos. Então, nós precisamos mudar tanto a mentalidade, com uma política inteligente, jovem, eu tenho 44 anos, mas tenho uma experiência muito grande, porque eu viajei 42 países do mundo, conheço países de primeiro mundo e tenho um projeto inovador para a cidade do Recife. Eu acredito que hoje o segmento evangélico, que é muito forte nessa cidade, nós somos cerca de quase 600 mil evangélicos que anseiam por um nome de credibilidade, de respeito e, principalmente, um nome que tenha competência para que, se chegar à prefeitura, possa fazer diferente. E eu estou me colocando como pré-candidato às pessoas para conhecerem o nosso projeto, conhecerem a gente e terem uma visão diferenciada daquilo que nós temos para mostrar para o Recife. Muitos projetos, nós vamos conversar sobre eles durante essa live. O senhor falou aí em corrupção, esse caso do Recife, da Polícia Federal, desses respiradores de porcos, o senhor acha que isso já seria o suficiente para a Câmara pedir o impeachment do prefeito? Claro, não somente isso, mas os contratos que estão sendo assinados de formas irregulares, né? Empresas que só têm um funcionário tendo licitação de 81 milhões, né? Tantas coisas absurdas que estão acontecendo no nosso município, é claro. Mas se a Câmara do Recife hoje, infelizmente, não se coloca na posição que ela precisa estar, em todas as câmaras municipais, o legislativo, ele fiscaliza os atos do prefeito. E aqui em Recife foi colocado isso por alguns vereadores e eles se recusaram a fiscalizar, uma comissão a fiscalizar os atos do prefeito. Não, essa comissão, Jarinho, essa comissão já existe na Câmara. Eles queriam criar uma outra comissão, mas essa comissão já existe na Câmara. Eu conheço bem isso aí. Sim, amigo, mas quanto mais fiscalização, melhor. Sim, mas você vai criar duas comissões. Eu fiz uma colocação ao Ministério Público Federal para que investigue a mais fundo as coisas que estão acontecendo no nosso município. O que eu fico perplexo, Magno, é que, infelizmente, até agora, nenhum vereador se posicionou ou subiu à tribuna ou falou alguma coisa. Parece que está todo mundo calado, parece que está todo mundo na retaguarda, com medo. Mas nem da oposição também, né? A oposição, ninguém da oposição se manifestou ainda, né? O partido do senhor tem algum vereador na Câmara? Não, nós não temos hoje nenhum vereador
de mandato na Câmara. Nós tínhamos um vereador que estaria saindo do nosso partido, mas resolveu sair e está com a vida dele. Então, nós estamos hoje trabalhando para que a nossa legenda possa fazer, pelo menos, um representante ou dois, dependendo da quantidade de votos que o nosso partido tiver, para que nós tenhamos representatividade hoje na Câmara e para a gente cobrar, seja lá o prefeito ou eu ou outra pessoa que for, para que seja cobrado e para que tenham posições acerca dessas coisas que estão acontecendo, principalmente no nosso município. É vergonhoso os políticos em geral, como aqui o prefeito do Recife, desviar um dinheiro que era destinado à Covid-19, salvar vidas? Desde o início, Magno, eu me posicionei contra o modelo que está sendo adotado, principalmente aqui no Recife e no estado de Pernambuco. Eu sempre defendi um isolamento inteligente. Dar-se-á, desde o início, eu levantei os estudos, o impacto que isso causaria. Hoje nós temos uma rede hoteleira gigante aqui em Recife, que está totalmente ociosa há quase 3 meses. Que a gente tinha que pegar a população de risco e as pessoas mais vulneráveis e isolar elas e dar o direito de trabalharem aquelas pessoas que têm condições de trabalhar. Então, eu penso de forma diferente. O gasto público foi enorme, foi quase 700 milhões, e se colocar isso multiplicado por outras coisas que a gente não sabe, recursos que vieram do governo federal, que foram omitidos pelo governo municipal, eu acredito que isso aí passa R$1 bilhão, o dinheiro que está sendo colocado aí para a pandemia. Infelizmente, nós estamos vendo, e hoje está sendo comprovado em todos os canais, na mídia, não é? Que, infelizmente, a administração atual foi incompetente para gerir esses recursos, fazendo com que a população sofra. A gente vê hospitais que foram preparados sem os respiradores necessários, algumas delas estão aí sem ter a sua capacidade, sem atender a população, e os hospitais continuam aí do mesmo jeito. Se você for nos hospitais municipais e estaduais, continuam sem medicamento, continuam sem material para que os médicos e enfermeiros possam ter os EPIs, sem o devido cuidado com aquelas pessoas que precisam, que são os mais necessitados e os mais carentes, enquanto isso, a farra com dinheiro público ao seu bel prazer. A Polícia Federal tem que investigar, o Ministério Público está atento e, pasmem, hoje, o pessoal que foi investigado agora nessa operação da Polícia Federal está pedindo para que o processo saia do Ministério Público para o Ministério Público Estadual. Ou seja, isso tem que ser questionado. Porque aqui foi uma operação da Polícia Federal, então isso tem que estar na instância federal, né? Porque a instância municipal ou estadual, ela já tem um controle absoluto aqui do PSB, né? Dar-se-á indícios que está todo aparelhado. E nós precisamos dar total cobertura para que o Ministério Público Federal investigue e puna aqueles que passaram a mão nos cofres públicos e que se locopletaram com dinheiro público, que fizeram farra com dinheiro público, porque isso é inaceitável. Nós precisamos olhar para o Recife com o olhar do futuro, um Recife para frente, um Recife que arrecada, que tem um orçamento de 6,3 bilhões de reais por ano, não pode estar na mão de quadrilhas especializadas para sacar os cofres públicos. Então, se eleito prefeito da cidade, a primeira coisa, nós vamos fazer uma auditoria em todas as contas públicas para que haja transparência e para que o povo saiba o que está acontecendo no município do Recife. Aliás, o senhor falou, se for eleito prefeito do Recife, quais são as suas propostas para o Recife? Olha, nós temos propostas na área da mobilidade urbana. Hoje eu fico muito triste porque a gente vai para vários locais de Recife. Acredite, Magno, existem bairros aqui, como o bairro do Ipicep, que tem ruas que não são calçadas.
uma prefeitura riquíssima como é do nosso Recife. Nós olhamos para alguns morros que estão aí caindo e todos os anos se fazem aquelas operações de botar lona e não se resolve nunca o problema porque não há sensibilidade do poder público para isso. Há empresas que ganham com essas colocações dessas lonas. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que olhar é para as pessoas que mais sofrem nessa cidade. Nós precisamos olhar para os bairros de Casa Amarela, para os morros que estão lá. Muita gente que está lá vivendo numa situação muito complicada. Nós precisamos fazer um novo modelo de gestão para que, depois da pandemia, eu tenho feito esse estudo, nós precisamos ter um olhar muito atento, principalmente para aquelas pessoas que precisam, os microempreendedores, as pessoas que vão sair dessa pandemia com uma necessidade extrema e que é da participação do Estado e da Prefeitura, dar uma atenção especial para essas pessoas. Nós precisamos olhar para as nossas escolas e os nossos jovens e dar a eles tecnologia, trazer para eles uma nova forma de estudo. Nós precisamos hoje olhar para o Recife como um centro de celeiros. Eu levantei um dado, Magno, interessante. Recife é uma das capitais onde existem mais crânios, cabeças pensantes, pessoas inteligentes. E muitas delas não têm a oportunidade aqui, e elas têm que ir para São Paulo, ir para o Rio, e para outros lugares para terem oportunidade. Nós precisamos fazer um recrutamento dessas cabeças pensantes e colocar elas para servir ao povo do Recife. Então, nós precisamos parar de que a prefeitura seja apenas um cabide de emprego para correligionários e colocarmos a prefeitura do Recife para funcionar 24 horas a serviço do povo, com cabeças e com povo inteligente, para que a gente possa trazer uma nova perspectiva. Eu defendo o projeto de cidade inteligente, onde há desde a mobilidade urbana, desde o novo modelo, um pacto com as empresas que são da construção civil, para que a gente possa ter um olhar para as palafitas, ter um olhar para a comunidade mais carente, ter um olhar para aquela comunidade que está ali com um morro caindo por cima dela. Por que a gente não junta os maiores empresários, empreendedores desse estado, alguns deles renomados nacionalmente, internacionalmente, e a gente chama para a mesa de negociação? Sabe qual é o problema, Magno? É que, infelizmente, só sentam na mesa de negociação os padrinhos, aquelas pessoas que servem ao sistema. E a gente tem que quebrar isso em Recife. Tirar esse vício do Recife. Chamar as pessoas, os empresários, as pessoas que querem investir na cidade e a gente colocar um novo modelo. Eu viajei a vários países no mundo e lá existem parcerias públicos-privadas, onde chama-se a iniciativa privada, se faz parceria, se faz projetos juntos e a gente pode transformar a realidade das pessoas. Enquanto tiver gente dormindo nos morros do Recife, a despeito de orar a Deus para que não haja uma chuva mais forte, que haja deslizamento de terra, o prefeito da cidade do Recife, seja ele quem for, não pode dormir tranquilo e botar a cabeça no travesseiro para dormir. Ele tem que arregaçar a manga da camisa e trabalhar pelo povo. E é isso. E cortar privilégios é o que nós precisamos. Agora, vamos para coisas práticas. O trânsito do Recife, como o senhor encara essa questão? O trânsito do Recife hoje é um gargalo. Por quê? Nós somos a capital intergalaxial da multa. Não existe outro lugar no planeta Terra que exista tanta multa e agora o senhor prefeito contratou uma empresa para gerenciar e para aprimorar a questão da multa. Ou seja, só se pensa em arrecadar multa. O trânsito do Recife ele não é educativo. O trânsito do Recife, ele não é um trânsito onde as pessoas têm uma educação para transitar. Só para punir o motorista, só para punir as pessoas. Eu desafio alguém que estiver assistindo essa live, ou desafio qualquer motorista, seja ele de aplicativo, seja ele de táxi, seja ele particular, que não tenha pelo menos uma multa no seu carro. Ou seja, é só para multar. Nós precisamos fazer uma reeducação.
Outra coisa, nós não podemos pensar numa cidade como Recife, do jeito que está, com um caos, por exemplo, agora daqui a algumas semanas pode estar voltando à normalidade, onde a quantidade de carros será enorme. Nós temos que fazer projetos e nós temos que ampliar a malha para que a gente possa desafogar o trânsito. Nós precisamos investir em outras modalidades, ou seja, nós temos uma cidade que é uma cidade linda, é uma cidade que poderia ser aproveitada fluvialmente, ou seja, com capacidade de carregar passageiros de forma fluvial pelos nossos rios. Esse projeto aí já foi tentado por várias gestões, mas é um projeto muito caro, iniciado, deixado pelo meio, e me parece que envolve um volume de recursos que os políticos aqui, os gestores, não têm capacidade de arranjar tanto dinheiro para uma obra dessa. E por que não convida parcerias? Por que o teleférico não sai do papel? Porque só tem no Rio de Janeiro. Por que a gente não investe em novos modais? O teleférico seria onde? Esse teleférico, eu nunca ouvi falar. Onde seria esse teleférico? Nós temos hoje a questão dos morros, ali de Casa Amarela, onde é propício para que a gente possa, para aquelas comunidades que moram naqueles altos, nós termos as torres e nós termos, tanto além do turismo que a gente poderia implementar nos lugares, como nós teríamos políticas públicas nas torres dos teleféricos. Lá em Medellín, na Colômbia, o que acontece? No teleférico, embaixo, já tem posto de saúde, já tem creche para que a mãe possa chegar, deixar sua criança, ir trabalhar e, na volta, ela pegar a sua criança de volta para casa. Ou seja, nós precisamos pensar numa cidade diferente. Se nós queremos modernizar Recife, nós temos que pensar de forma diferente. Os nossos ônibus são sucateados, é uma vergonha você andar no Recife, é uma sujeira. Vá no centro da cidade do Recife para você ver. Faz desgosto você andar, porque é mal cuidado, é mal cheiroso, é uma coisa terrível. O centro histórico da gente faz vergonha a gente andar. Gente, nós somos uma cidade linda, nós somos uma cidade luz, mas estamos apagada, como diz a música e o hino da nossa cidade. Nós somos uma cidade apagada. Vá na Orla de Boa Viagem para você ver uma coisa. A internet do senhor voltou a ficar ruim. Oi. Voltou? Deixa eu explicar para você. Visite... Tá ruim sua internet. Visite aqui Boa Viagem e você vai perceber uma coisa. Eu não sei se você já viu isso, Magno. Os ônibus, eles vêm, param na Avenida Boa Viagem, os ônibus de turismo, as pessoas descem, aí chegam com um pezinho, bota na água, aí um grita de lá, ei, vem-se embora, com medo. Por quê? O turismo de Recife acabou. Nós colocamos um medo nas pessoas que a beira da praia está empestada de tubarão. E por que a gente não pode fazer desse limão uma limonada? Existem outras soluções que podem ser dadas. Na Austrália, eles colocaram tela de polietileno no meio do mar para impedir que os tubarões viessem à beira da praia. São sugestões inteligentes. A gente tem que pensar Recife para o futuro. Trazer empresas. Nós somos lindos, nós temos praias belíssimas, nós temos uma orla linda. Precisamos de gestores comprometidos, porque o turismo traz emprego, o turismo abre a possibilidade daquele micro e pequeno e aquele pequenininho empresário ele se fortalecer. A rede hoteleira é próspera, os restaurantes, os bares, ou seja, você gera emprego, gera renda com o turismo. Então, nós precisamos pensar no Recife de forma diferente. Essa é a proposta que nós estamos trazendo. Agora, é bem verdade, as pessoas podem me perguntar, e já me perguntaram, Magno, como é que você quer lutar contra esses gigantes que tem aí? Porque tem gente que já comprou até o paletó, e segundo ele, já estão sentados e já são prefeito da cidade do Recife. Porque eu ainda acredito. Quando se coloca isso, pastor Jairinho, é em função da estrutura partidária e dos apoios. O senhor tem apoios, tem partidos que estão por trás da sua candidatura?
Eu tenho o povo. O povo é melhor do que partido. Bolsonaro também não tinha partido, mas tinha povo. Então nós temos que convencer a população. Tem uma Quem chapa, vota o é a senhor tem uma população. chapa de candidatos a vereador, o senhor conseguiu fazer uma chapa? 59 pré-candidatos a vereadores vão sair do nosso partido, nomes bons, nomes competitivos. Agora... Então nós estamos com um partido pequeno, mas um partido coeso e um partido... O Fábio Bernardino montou o partido, nós montamos o partido junto com ele, um partido consolidado, mas um partido que está pronto para que a gente caminhe em direção a fazer bonito nessas eleições. Esses partidos pequenos, eu não sei se é o caso do senhor, não estou dizendo que é o caso específico do seu partido, mas eles costumam, no afunilamento do processo eleitoral, a se compor com aquele candidato que eventualmente tem mais condições de trazer como aliado, tem mais estrutura, né? Não vamos dizer comprar o partido, mas trazer para o palanque o partido pequeno e retirar a sua candidatura. O senhor teme isso? Olha, sempre há um risco, as pessoas fazem isso. Inclusive a velha política, isso é abominável, inclusive, mas faz parte da política. Agora, eu tenho me colocado no meu posicionamento, hoje, eu entendo que existem bons nomes, eu não quero me colocar como o único nome, a gente tem que ser consciente disso. Existem nomes de pessoas sérias, de pessoas honestas, de pessoas que querem o bem da cidade do Recife e que a população tem que ter o direito de escolher o melhor nome que ela achar, as propostas que tiver. Nós vamos ter aí a pré-campanha e nós vamos ter aí 45 dias de campanha para apresentar a população de Recife. Agora, se eles têm medo de mim, que sou uma formiga desse tamanho, porque já tentaram fazer de tudo, né? Inclusive, tem muitos, eu quero agradecer a você esse espaço, porque tem muitos blogs que, infelizmente, não querem nem colocar que nós somos pré-candidatos, porque há ordens para que não se coloquem. E não há espaço para pastor Jairinho, porque tem medo da gente. A verdade é essa. Porque um cara que teve 50 mil votos em 30 dias de campanha tem que ser respeitado. Infelizmente, essas pessoas acham que elas são o dono do voto das pessoas. E, na verdade, não são. Então, nós estamos dialogando com o segmento, nós estamos dialogando com a sociedade e eu quero apresentar a minha proposta. Se o povo achar que a minha proposta é a melhor proposta, o povo vai escolher. Se não, a melhor proposta que for colocada para o Recife, eu não tenho uma vaidade que eu tenho que ser ou que somente eu tenho. Eu acho que isso aí não é bom e não é a forma correta de se fazer política. Eu faço política diferente. Outra coisa, se chegar à Prefeitura do Recife, nós vamos ter que ver as coisas boas que foram feitas na gestão do PSB. Existem coisas boas que foram feitas? Sim. Essas coisas boas têm que ser mantidas. Nós não podemos ter insanidade mental de achar que tudo que foi feito não presta. E que a partir de agora a gente inventou a pólvora e que a gente é o melhor. Não, o que foi feito de bom, a gente vai manter. Agora, as coisas que não foram agradáveis ao povo, nós vamos mudar e nós vamos implantar o nosso projeto. Agora, o senhor não consegue unir a igreja. Esse pastor, deputado federal, como é o nome dele? Pastor Eurico? Não, como é? O pastor... Esse Eurico. Federal. Hã? Pastor Eurico, da Assembleia de Deus. Eurico. Eurico mesmo? Pastor Eurico. É Eurico, é. Pois é. Ele está apoiando a candidatura do Alberto Feitosa. Então já é um segmento da igreja que já está com o Alberto Feitosa. E o senhor está isolado dentro da igreja? Não. A gente tem que separar as coisas. O posicionamento do deputado federal, pastor Eurico, é um. O posicionamento da igreja é independente. Ninguém tem o cabresto da igreja. Ninguém. Nenhum pastor tem. É hipocrisia dizer que o pastor manda no voto da igreja. E eu não faço política dessa forma. Eu não uso o púlpito da igreja para fazer política. Pelo contrário, eu sou pastor e na eleição passada eu me ausentei da vice-presidência da igreja, que sirvo como pastor 6 meses antes, como fiz agora. Eu me licenciei para não influenciar em nada a decisão dos membros. É assim que se faz política. Eu não uso o púlpito de igreja para pedir voto ou para constranger pessoas. Eu mostro o meu projeto. Foi assim
que eu conquistei 191 mil votos sem um centavo no bolso. Foi conversando com as pessoas e com credibilidade. Então, é dessa forma que eu vou fazer política. Não é assim desse jeito que se faz e ninguém tem um cabresto da igreja. Agora, a igreja vai apoiar candidato, isso eu tenho certeza, que é contra o comunismo, que é contra o socialismo, que é contra a degradação dos valores da família, que é contra o aborto, que é contra a palhaçada que está acontecendo no nosso município. São essas pessoas que vão ter o apoio da igreja, porque a igreja ela é eclética, são várias denominações, são várias lideranças, são vários pastores. Agora, eu tenho um privilégio, Magno, eu converso com toda a liderança evangélica, eu tenho acesso a todos eles e converso com todos eles com tranquilidade, como converso também com todos os pré-candidatos da oposição. Sem exceção nenhuma, eu tenho uma boa convivência e respeito a todos e sou respeitado. E até a oposição a mim, que é o governo do Estado, quando é para criticar, eu critico. Quando é para aplaudir, eu vou aplaudir. Quando é para dizer que está certo, está certo. E se eu ganhar e for o prefeito da cidade, eu vou ter que ter um diálogo republicano com o governador do Estado. Eu penso assim. Se assim é a minha forma de fazer política, eu não faço política raivosa, eu não faço política desconstruindo ninguém, eu não faço política criando confusão, criando problema, denegrindo a imagem das pessoas. Eu não faço política assim. Quem quiser fazer política assim, fica à vontade. Eu não faço. Tem outro segmento da igreja do senhor, o pastor Ailton. Ele apoiaria a sua candidatura ou ele está fora da sua candidatura? O pastor Ailton é um amigo pessoal que eu tenho, certo? É um pastor, é um homem de Deus, reconhecido. Conheço o pastor Ailton desde a minha adolescência. Esteve conosco na eleição do Senado, né? Votou em mim, obrigado por isso. E se nós tivermos a melhor proposta de que a igreja enxergue em mim a possibilidade de ser um candidato que se alie ideologicamente com a igreja, eu não vejo nenhuma dificuldade da igreja se manifestar ou da igreja deixar os membros liberados para que eles façam as escolhas. O que eu não faço e que eu não vou fazer e que eu não acho correto fazer é constranger qualquer tipo de membro da igreja para votar em pastor A, o pastor B ou pastor C. Eu só sou pastor por vocação, sou conhecido como pastor Jairinho já desde quando me ordenei pastor, sou um cantor reconhecido nacionalmente, e as pessoas me conhecem aqui em Recife. O meu problema é porque eu não tive tempo para que as pessoas soubessem na eleição passada que eu era candidato. Agora a gente vai ter tempo, vamos conversar com as pessoas, não tenho medo de ninguém, não é? Mas eu digo para as pessoas, e se eu for eleito prefeito da cidade, eu vou ser prefeito do evangélico, do católico, do espírita, do macumbeiro, do ateu, do que não tem religião, porque eu não coloco e não misturo as coisas. Eu vou ser um agente público para gerir a cidade do Recife. É assim que tem que ser. A pastora Michele, do deputado Cleiton Collins, ela está com o PSB. É um segmento importante também desse movimento evangélico. Como é que o senhor vê a posição dela? Mas você tem que ver, Magno, o seguinte, embora esses deputados e esses vereadores, eles tenham o voto do segmento evangélico, o segmento evangélico ele tem uma leitura diferenciada. É a primeira vez na história de Pernambuco e de Recife que Recife vai ter genuinamente um candidato, um pré-candidato hoje e para disputar as eleições, evangélicos. E o medo deles é esse. O medo deles. E aí, paciência. Né? A gente vai dialogar, a gente vai construir. Eu não tenho dinheiro, o meu fundo partidário é pequeno, o meu partido é pequeno, mas eu sou um Davi, então deixa eu lutar. O gigante é grande? É grande, mas ele tem uma testa. E nós vamos mirar na testa dele. Agora, se ele vai cair e a gente vai ser vitorioso, isso aí só pertence a Papai do Céu e ele é quem faz milagre. A pandemia deixou um cenário assim de incerteza em relação às eleições. O senhor tem certeza que vai haver eleição esse ano? Tenho certeza que vai haver as eleições. Pode haver um adiamento de uns 30 dias, que é natural, por conta das dificuldades, principalmente para nós que
que não temos a mídia que os outros têm, a gente ficou muito em desvantagem, não é? Isso aí é notório. Então, eu acredito que haja esse adiamento por 30 dias, que é natural, é possível, mas que não haverá prorrogação de mandato, até porque é inconstitucional, e acredito que a população também não quer e não aguenta e não vai querer escolher o seu representante para a Prefeitura do Recife. Eu acredito que os ventos estão soprando para que seja um outsider, alguém de fora da política, alguém com novas propostas, novas ideias. Eu acredito que o povo vai caminhar por esse caminho. A incerteza ainda é grande em relação à eleição. O senhor falou aí que pode ser 30 dias depois, mas eu tenho colocado o seguinte, que a questão não é a data da eleição, a questão é a campanha. Como fazer uma campanha, sair nas ruas, pegar na mão do povo, fazer comícios, fazer caminhadas, fazer convenções. Aliás, as convenções vão ser até online agora. Como é que vai ser essa campanha? A campanha vai ser um desafio, né? Mas eu gosto de desafio, não é? A minha vida, quem conhece a minha vida, ela foi pautada sempre em desafio. Eu tenho uma sanfona aqui, que eu toco sanfona, não é? O senhor vai tocar aí depois, né? Vou ver se eu faço no final, o senhor vai tocar aí depois. Com certeza. Deixa eu te falar, Magno. Então, minha vida sempre foi de desafio. Eu nasci em Paratibe, num lugar pequeno, num lugar chamado Vila Invadida, não tenho vergonha nenhuma de falar, a pobreza passava perto da casa da gente se escondendo com vergonha. E de lá, eu sonhei um dia em conhecer pelo menos o Pernambuco. Só falta 15 municípios para eu conhecer o estado de Pernambuco. Eu sonhei em conhecer o Brasil. Eu conheci 4.700 cidades no meu país. O senhor vive de quê? Qual é a sua renda? Eu sou músico, eu sou cantor evangélico, sou compositor dos maiores cantores evangélicos do país. Dá para viver disso? Eu vivo dos meus direitos autorais, que é o meu ECAD, é o que eu ganho do meu direito autoral. E graças a Deus, dá para pagar minhas contas. E a profissão do senhor? Qual é a sua profissão? A formação acadêmica do senhor? Eu sou hoje bacharel em teologia, porque para ser pastor você precisa ser bacharel em teologia, com licenciatura plena, geografia, história, ciência, educação religiosa e psicopedagogia. O senhor é professor? Isso. Mas nunca exerceu a função de professor? Não, exerci, mas no seminário teológico, em Goiás. Depois eu fui para apresentador de televisão, fiquei ainda 10 anos na Rede Boas Novas, trabalhei ainda cerca de 6 a 8 anos com o pastor Samuel Câmara, depois trabalhei com o pastor Silas Malafaia durante 8 anos no Ministério Silas Malafaia, depois a convenção me mandou presidir a segunda maior cidade do estado de São Paulo, que foi Campinas. Eu fui pastor-presidente da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, que gere mais 138 cidades da grande região metropolitana de Campinas. Então, eu tinha mais 100 pastores que eu administrava. Fiquei 4 anos lá e depois eu voltei para minha terra, Recife, para cuidar dos meus pais. E foi aí que eu voltei para minha terra. E logo em seguida, já depois de 2 anos de volta aqui, que eu fiquei 18 anos fora, é bom lembrar isso. 18 anos fora, mas nunca perdi o contato e as pessoas me conhecem muito bem. Então eu voltei, foi quando eu fui candidato ao Senado, e aí agora postulando, se Deus assim nos permitir, e se for a vontade do povo, hoje como pré-candidato do PTC à Prefeitura do Recife. Voltando a essa questão da campanha, como é que o senhor pretende fazer a sua campanha? Pelas redes sociais? Pelas videoconferências? A campanha hoje ela tem que ser de forma inteligente, né? Ela tem que ser feita de forma que a tecnologia vai ajudar bastante. Hoje nós temos que usar muito a tecnologia, né? As pessoas já conhecem o pastor Jairinho. Eu não sou uma figura desconhecida no segmento evangélico. Agora, eu preciso alcançar o outro segmento, porque há uma determinada resistência no início, quando as pessoas sabem que eu sou um pastor, assim como um padre, assim como um guia espiritual, às vezes aquela resistência, porque pastor, porque as pessoas têm na mentalidade uma visão de que o pastor político é aquele que está com a Bíblia na mão, expulsando o demônio, etc. e tal.
E não, quando elas começam a conversar comigo e começam a entender que eu sou um cara que viajei 42 países no mundo, que tem uma experiência desde cidades como Londres, às cidades da África mais pobre, e que nós desenvolvemos projetos interessantes e resgatamos vidas de milhares de pessoas. Fiz projeto na Amazônia, fiz projeto nos ribeirinhos, fiz projeto social no Brasil inteiro, conheço o meu país como poucas pessoas conhecem, e conheço o estado de Pernambuco também como poucas pessoas conhecem, é que elas percebem que não é somente o pastor, mas por trás do pastor tem uma cabeça pensante, tem alguém que está preparado e tem alguém que tem uma visão interessante para a cidade. Então, a partir do momento que elas começam a conhecer isso e começam a me ouvir, eu acredito que o seu público que está me assistindo agora, que vão me assistir porque essa live vai ficar, elas vão perceber exatamente isso, que eu não sou somente um pastor, mas eu cuido das pessoas desde a minha vocação. E ser gestor de uma cidade não é só estar no gabinete, assinando o papel. Não. O gestor de uma cidade, ele precisa cuidar, Magno, do maior patrimônio de uma cidade. Não são os prédios, são as pessoas. E as pessoas precisam ser cuidadas. O senhor falou sobre essa questão de pastor, né? Mas assim, eu imagino assim o seguinte, porque esses grandes pastores, esses grandes líderes do movimento evangélico, eles conseguiram entrar aí no noticiário, na mídia nacional, com uma imagem muito ruim, né? De rios de dinheiro que rolam nas igrejas, de patrimônios, de jatinhos, de mansões e tal e tudo. As pessoas, inclusive, tudo isso em função do dízimo que as igrejas recolhem, né? E talvez assim o receio que o senhor fala aí, por ser pastor, não seja por causa disso, mas sim em função dessa imagem que esses líderes, feita essa Igreja Universal, construíram, né? Eu acho que as pessoas têm uma visão equivocada. Eu sou um pastor modesto, eu vendi milhões de CDs, né, através Não, eu não estou me referindo ao senhor, eu estou me referindo a esses líderes. Eu tenho uma visão seguinte, eu acho que o trabalhador ele é digno do seu salário. Eu conheço alguns pastores de perto, pessoas que são notáveis, nomes que são nacionais, que são campeões de vendas de livros, de CDs, de DVDs, que têm as suas editoras, que têm as suas produtoras, e eu acredito que o trabalhador, seja ele qual for, ele é digno do seu salário. Eu falo por mim, eu não falo pelas pessoas. Eu sou um pastor modesto, sou filho de um pastor, meu pai tem 70 anos de idade, e nós vivemos uma vida modesta, porque eu acredito que ser pastor não é para ser rico. Ser pastor, assim como um político, ele é para servir as pessoas. Ele precisa ter o pão de cada dia, sim, mas ele não pode usar da política para roubar ou para benefício próprio. Essa é minha postura. E isso eu carreguei sempre na minha vida, de ter as minhas coisas e de conquistar e de viver uma vida modesta. Não é? Se você conhecer-me de perto, vai ver que eu sou uma pessoa modesta, eu não sou uma pessoa de hábitos extravagantes, eu não sou uma pessoa... Eu vivo daquilo que Deus me concedeu para viver. E é assim, eu gosto de servir. E quantas vezes eu vou contar para você os testemunhos de pessoas que a gente ajuda, que eu nem gosto de falar, porque a Bíblia diz que o que a gente dá com a mão, a outra não pode ver. Então, a gente não faz propaganda. Eu não faço propaganda entregando cesta básica, eu não faço propaganda estando na comunidade, mas nós estamos fazendo. Não é? Mas eu não faço propaganda no Instagram e nem no Facebook, para depois as pessoas não dizerem que está se aproveitando porque é campanha eleitoral. Eu não preciso. Quem me conhece sabe a minha postura e o que eu sou. E chegando à Prefeitura do Recife, continuarei do mesmo jeito que sempre fui, não mudar, esse é o meu lema, essa é a minha postura. Eu acredito que essa é a nova política. O movimento evangélico cresceu muito em Pernambuco, especialmente aqui no Grande Recife. Jaboatão tem uma comunidade evangélica muito grande, São Lourenço da Mata também, Recife também já tem uma comunidade muito grande evangélica. O senhor acha que os evangélicos são preponderantes na decisão de uma eleição hoje? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que eu estou muito chateado com o senhor governador do estado pela forma que tem tratado as igrejas, os desrespeito. Porque na hora de pedir voto, eles vão na porta da igreja. Mas a igreja está sendo tratada como se fosse um lixo.
os evangélicos e os católicos aqui nessa gestão do PSB está sendo tratado. Aliás, os motéis têm mais valor do que uma igreja. Um posto de gasolina tem mais valor do que uma igreja. Não é? Infelizmente está acontecendo isso. E o que é que a igreja precisa do Estado? Nós precisamos da autorização para estarmos abertos com todas as garantias. E ontem aconteceu aqui em Paulista, na cidade. O senhor está se referindo a essa questão do Covid, né? Que as igrejas estão fechadas, né? Exatamente. O senhor acha que o governador deveria reabrir? Abrir uma exceção e reabrir as igrejas? As igrejas já eram para estar funcionando de forma inteligente. Aquilo que eu falei para você desde o início, né? Com todas as normas de segurança. Agora, imagine, Magno, que nós pastores, como somos, os problemas da igreja, ele continua, com pandemia ou sem pandemia. É problema de casal, é problema familiar, é gente que está mãe que tem um filho nas drogas, é problema de casal, é problema de saúde. Pasmem, os pastores foram proibidos até de visitar pessoas que não estavam com Covid, que estavam em hospitais. Há poucas semanas atrás, os pastores estavam sendo proibidos e padres até de fazer live nas igrejas. Foi preciso haver uma intervenção. Ou seja, que absurdo que está acontecendo. Aconteceu agora em Paulista ontem, o prefeito deu uma ordem para que as igrejas pudessem voltar com todos os protocolos de segurança, distanciamento, as igrejas que tinham capacidade para vir com 30% da capacidade, com álcool em gel, com máscara, proibindo as crianças, proibindo os idosos de ir, ou seja, fazer o culto com distanciamento social, etc. Uma promotora, de uma forma monocrática, dá uma recomendação dizendo para o prefeito para não abrir. Ou seja, quer abrir quando? Quer dizer que só tem problema no ônibus, ninguém pega coronavírus. O ônibus é assim, né? Motel está aberto já? Motel desde sempre está aberto. Está aberto? A igreja foi tratada por esse governo menor do que um motel. Pasmem, mas é a verdade. Agora, eu vou ficar calado? Não vou, Magno. A gente tem que falar. Agora, o que mais me assusta nisso tudo, e o que mais me envergonha nisso tudo, é que tem uns cara de pau, sabe? Que na época da eleição vai na igreja, dobra o joelho, ore por mim, não sei o quê. E agora está dando... Mas deixa eu falar um negócio. O povo de Deus vai dar uma resposta para esse pessoal que não respeita o povo de Deus, que só querem se aproveitam porque o evangélico, ele é um povo ordeiro, né? O evangélico é um povo ordeiro. O católico é um povo ordeiro. E quando eu falo de evangélico, eu não só estou puxando para a minha sardinha, não. Estou olhando os padres, os líderes espirituais de matriz africana, os líderes, a comunidade espírita, Magno, está fazendo um trabalho. Eu passei esses dias na rua e eu parei o carro e fui perguntar de que igreja que vocês são? A pessoa disse, não, nós somos uma entidade espírita. E eles estavam distribuindo comida meia-noite às pessoas na calçada. Isso é a missão que Jesus deixou para a igreja fazer também. Agora, me diga uma coisa, uma igreja com as portas fechadas, que a gente não pode nem recolher os donativos, porque não pode, a gente não pode atender as pessoas. Foi assim que foi tratado. Infelizmente foi. E a igreja vai dar uma resposta a esse pessoal. Ontem o meu blog entrou com a representação no Ministério Público para barrar aquela peça que mostra o nosso Salvador, Cristo, como um travesti. E eu não vi manifestações de vocês, da Igreja Evangélica. Pelo menos não recebi nada de manifestação de vocês. Eu fiz a manifestação, entrei com pedido no Ministério Público Federal também. É lamentável, e eu quero abrir um parênteses aqui, Magno, com todo respeito. Esse tipo de opinião não representa a opinião de muitas pessoas que são homossexuais, tá? É bom a gente abrir isso aqui. Tem muita gente que tem uma orientação sexual diferente que não concorda com essa palhaçada. E aqui a gente tem que separar. Tá? Eu não posso botar todo mundo no mesmo pacote. Tem muita gente
Tem muita gente que tem uma orientação sexual diferente, mas que respeita. Agora, isso aí, exatamente isso aí é o que eu posso falar para você, Magno, é a degradação moral. E, pasmem, tem todo o apoio do Estado. A peça os shows que foram apresentados lá em Garanhuns está na memória do povo cristão. Está na memória do povo cristão. E o povo cristão vai saber dar uma resposta. É uma nota de repúdio, eu coloquei, tá? Uma nota de repúdio, porque eu não aceito, seja qual for a religião, respeite a minha fé. Respeite a fé do povo cristão deste país. Nós somos 170 milhões de cristãos aqui no Brasil. E a gente precisa de respeito. Respeito com Nossa Senhora, respeito com Nosso Senhor, né? Eu não aceito. Do mesmo jeito que eu sou contra o cara chutar a santa, né? Chutar a santa. É como tem gente que acha, porque se um pastor for prefeito da cidade, vai querer prejudicar a procissão da padroeira. Que é isso? Não, a gente tem que respeitar a fé católica. A gente tem que respeitar as outras religiões. Quando eu entrei no Ministério Público contra uma senhora que chamou os pastores no comício de Lula, aqui de Lula livre, e ela mandou os pastores ir para lugares indecentes, chamando os pastores de tudo quanto não presta, eu fiz uma representação no Ministério Público Federal para que ela se retratasse e recebi de um pai de santo uma comunicação dizendo que ela não representava a comunidade de matriz africana, porque não é assim que pensam. Então, a gente tem que ter respeito. Eu sou contra e fiz a minha defesa de protesto. Se quiser, eu encaminho para você na segunda-feira e para que você possa abrir esse espaço democrático, porque eu sei que você é um jornalista sério, um cara que está fazendo um trabalho brilhante. Quero te parabenizar pelo trabalho. Ontem eu vi a sua entrevista com o ex-presidente da República, Temer, e tenho acompanhado as outras lives suas. Você tem sido imparcial, tem sido uma pessoa equilibrada nas conduções, nas perguntas, sem constranger as pessoas. Um verdadeiro jornalista, isso aí só faz o brilhantismo da sua carreira. Muito obrigado. Agora vamos pegar a sanfona, né? Cadê a sanfona? Opa, tá aqui do lado. Deixa eu pegar ela aqui, tá? Um minuto. Opa! Olha ela aqui, ó. Isso. Rapaz. Toca sanfona há quantos anos? Rapaz, já faz um tempinho, viu? Já faz um tempo que eu toco sanfona. Aprendeu aonde? Já faz alguns... Sozinho. Sozinho. Na verdade, eu comecei tocando o piano, né? Mas a sanfona, ela é muito mais difícil, porque você tem que abrir, né? Fazer o baixo aqui, ó. Eu tenho uma música, Magno, que se tornou uma música conhecida internacionalmente, no segmento evangélico. No YouTube, ela tem mais de 48 milhões de visualizações, que é Adorador por Excelência. Ela diz assim, o senhor tá com alguém aí? O senhor tá com alguém aí na... Porque a sanfona não está pegando, não. Se o senhor tiver alguém para pegar o celular aí, para a gente pegar o senhor com a imagem toda aí. Ah, tá. Deixa eu só diminuir aqui, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Opa! Beleza? Agora. Melhorou, isso. Melhorou. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me torna. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver.
eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. A composição é sua e a canção é sua? É minha composição, foi gravada por Nani Azevedo. Eu tenho várias composições que eu gravei e que fazem sucesso no segmento gospel, né? Eu canto desde 5 anos de idade, imagina. Que eu o senhor é evangélico desde quantos anos? Desde a minha infância, eu nasci no Lar Cristão. Eu sou filho de pastor, nasci no Lar Cristão. Graças a Deus, hoje eu sou pai de duas crianças e toda a minha casa tem paz e serve ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o Recife estará em boas mãos se Deus nos permitir chegar à Prefeitura do Recife para que nós possamos... Estou até com a bandeira aqui, viu? Bandeira do nosso Recife, não é? Da nossa cidade que nós amamos e que nós queremos que ela se torne uma cidade cada vez mais próspera. Muito bem. Obrigado por nos atender, o convite. Quero agradecer também e desejar ao senhor sucesso e que ao longo da campanha, certamente, nós estaremos aqui de volta com essas lives. Obrigado, eu quero agradecer milhares de pessoas, assim, passando e mandando recado também aqui, aos nossos colaboradores, às pessoas que assistiram, que vão assistir essa live e que vão ter uma oportunidade de conhecer um pouco o pastor Jairinho durante essa campanha, que vai ser longa, acredito que vai ser, mas que nós vamos estar mostrando as nossas propostas ao povo do Recife, se for da vontade de Deus, que nós tenhamos aí uma boa, né, eleição, se Deus assim nos permitir. Eu quero agradecer a você, desejar a toda a sua equipe, desejar a você saúde, paz, prosperidade, que este seja, Magno, o melhor momento da sua vida e que Deus esteja com você. Saiba que você, durante toda a sua vida, tem dedicado a esse povo de Pernambuco, a sua vida, o seu talento, e com certeza você é um iluminado de Deus e uma pessoa do bem, e que quer o bem da nossa cidade. Como pastor, eu só resto te abençoar, em nome do Senhor Jesus, a você, sua equipe, sua família, seus filhos, e que Deus te dê saúde, que a gente possa ter você com a gente, para que a gente possa aumentar mais ainda esse debate e ter pessoas equilibradas como você. Obrigado. Amém. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.